Gente, senhoras e senhores, quero subir a essa tribuna, deputado e amigo Eliomar Coelho, não como deputado, como líder do PSOL ou como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, mas quero falar, tio Carlos, como educador, como professor de história de 20 anos em sala de aula. As cenas que assistimos no Paraná são inadmissíveis. Inadmissíveis. E este não pode ser tratado como um problema do Paraná. Esse é um problema que o país tem que se pronunciar. É inadmissível que educadores sejam tratados da forma truculenta, agressiva, irresponsável e criminosa, como foi feito pelo governador Beto Richa, do Paraná, governador do PSDB. É um crime contra o país. E esse não é um debate restrito ao território do Paraná. Fui poucas vezes ao Paraná, sempre a trabalho, pouquíssimas vezes. Mas a nossa solidariedade, o nosso compromisso, o nosso olhar sobre a educação não pode ter essa fronteira. Acho, senhores e senhoras aqui do plenário, que deveríamos conseguir, inclusive junto aos educadores, um ato nacional em defesa da educação pública e em respeito aos educadores. Porque as cenas são cenas de um massacre. As cenas são mais de 200 educadores feridos, 8 em estado grave, mais de 50 encaminhados ao hospital. A razão? Estão lutando pelos seus direitos, estão tentando assistir a uma sessão na Assembleia Legislativa, uma razão a mais para que isso seja assunto aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quero dizer que o governador ainda tem a cara de pau de ir a público dizer que os policiais agiram corretamente em defesa das suas vidas. Ora, um governo que trata professor dessa maneira perdeu a sua legitimidade, perdeu a sua capacidade de governar. Evidente que eles foram eleitos. Agora, nisso não dá o direito de tamanha atrocidade. As cenas são cenas impressionantes, senhoras e senhores. A gente tem que tratar disso aqui. A gente tem que falar, não, isso não aconteceu no Paraná e deixa de ser problema nosso. Até porque o Rio de Janeiro, em outubro de 2013, viveu uma situação muito semelhante. Quando os professores estavam na Câmara de Vereadores, Eliomar Coelho, na época, era vereador, e o tio Carlos também, e na Câmara de Vereadores, os professores foram retirados à base de paulada, foram massacrados na Cinelândia, da mesma maneira. Isso vai virar rotina. Os professores, quando se organizam, porque no discurso de campanha, todos aqui eleitos dizem que educação é prioridade. Todos dizem que professor tem que ser valorizado, mas são os seus governos capazes de massacrar professor, como massacraram no Rio de Janeiro e como massacraram mais uma vez no Paraná. O governo Beto Richa lançou, em fevereiro desse ano, uma proposta de mudar o fator previdenciário, de mudar o fundo, tirando do fundo bancado pelo governo e jogando para o fundo que é custeado pelos servidores. Houve uma grande manifestação, mais de 50 mil pessoas nas ruas, o governo recuou. Isso faz parte da democracia, isso é bom. Vivemos muitos anos onde essas coisas não poderiam acontecer. Página infeliz da nossa história desbotada na memória das novas gerações. Isso hoje pode. Que bom que a sociedade se organiza e que muda os rumos de um parlamento. Ai do parlamento que onde isso não é possível, né? A podridão vai imperar sempre. Ora, agora ele volta com esse projeto, o Paraná Previdência, ele volta com esse projeto, para não perder novamente, sabendo que a mobilização aconteceria, ele proíbe, através do seu presidente da Assembleia Legislativa, que lá não é um poder independente, e lá em muitos outros lugares, mas enfim, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o senhor Adhemar Traiano, o nome é sugestivo inclusive, o senhor Adhemar Traiano, ele proíbe que os professores pudessem entrar para assistir a sessão que ia definir algo fundamental da vida dos professores. Essa é a razão, saibam, do grande palco de conflito que gerou o massacre dos professores na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, porque a polícia foi chamada para não permitir que as pessoas pudessem assistir uma sessão da Assembleia Legislativa, o que deu origem a tamanha truculência. Ora, o presidente da Assembleia, e aí eu falo de parlamentar para parlamentar, senhor Adhemar Traiano, o senhor foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, mas o senhor não é dono da Assembleia Legislativa.
O senhor representa um poder, o senhor representa, o senhor foi eleito, o senhor não é dono. O senhor, ao determinar que a população de professores não pudesse assistir uma votação do seu interesse direto, o senhor contraria a razão de ser do seu próprio mandato. E o pior do que isso, a argumentação, e é sempre essa, foi assim também no Rio de Janeiro, a argumentação é: não podemos correr o risco de dano ao patrimônio, não podemos correr o risco do patrimônio público ser lesado. Quem lesou o patrimônio público foi o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, porque tirou o sentido da Assembleia Legislativa quando tirou a possibilidade dos professores acompanharem. Isso é um dano ao patrimônio. Isso é um dano ao patrimônio, porque o patrimônio não é um conjunto de cadeiras, o patrimônio é uma história. O parlamento tem uma razão de ser, e o parlamento é uma casa política representativa. É inadmissível essa concepção de que o prédio está acima dos direitos, e o prédio perde o seu sentido. É evidente que ninguém defende o dano ou a quebra do prédio, mas defendemos sim a efetiva participação. Se não tem condições de fazer uma votação com a população presente, que não faça, que suspenda, mas que garanta o direito democrático daquele prédio ter a sua função exercida, que é a função de decidir sobre a vida daquelas pessoas que tinham todo o direito de assistir àquela sessão. Então, quem cometeu dano ao patrimônio foi o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o senhor Adhemar Traiano. Quem cometeu dano ao patrimônio, a história do Paraná, que é tão bonita, foi o senhor governador Beto Richa, ao massacrar uma categoria tão fundamental como a categoria dos professores. Isso é um dano irreparável, isso é uma fratura exposta na história do Paraná. É isso, espero que respondam pelos crimes que cometeram. Espero que o Ministério Público do Paraná, espero que os órgãos competentes investiguem as responsabilidades de cada setor, porque essa história não pode ser banalizada, essa história não pode ser naturalizada. Não é possível que a gente, depois de ter superado uma ditadura militar, civil-militar, depois da gente ter tantos questionamentos à forma democrática, a gente achar que é natural um grupo de professores ser massacrado desse jeito. Toda a minha solidariedade aos educadores e às educadoras do Paraná. E acho, senhores deputados, que a gente aqui tem que tratar desse assunto e tem que cobrar, como figuras públicas, como educadores, como brasileiros, uma postura decisiva de que o governo brasileiro se manifeste. Esse não foi um problema do Paraná, esse foi um problema que atingiu a todos, que verdadeiramente se preocupam com a educação pública, porque não existe uma maneira de você valorizar a educação pública se for tratando os professores com tamanha violência. Obrigado, presidente.